Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ripari. Eu sou médica veterinária. Me formei em 2008 pela UNOeste, uma universidade do interior de São Paulo. Assim que eu me formei, iniciei minha criação de cães da raça Bulldog francês e Australian Kelp. E mediante as dificuldades que eu encontrei na minha criação, busquei cursos de aprimoramento e especialização na área de reprodução, obstetrícia e neonatologia e iniciei meu mestrado em ciência animal com foco em reprodução. Perante isso, comecei a trabalhar em outros canis e comecei a notar as dificuldades que os criadores enfrentavam pela falta de conhecimento técnico, principalmente nas questões de manejo. Então, desenvolvi o primeiro curso do Brasil para criadores, Manejo de Canis e Bem-Estar Animal. Com toda essa questão da pandemia, a gente ativou o nosso canal do YouTube com lives para trazer um pouquinho mais de conhecimento técnico para os criadores. E muitos proprietários pets entraram em contato com a gente sobre dúvidas específicas de raças e algumas questões. Então a gente teve a ideia de fazer esses vídeos um pouco mais curtos e informativos para você, proprietário pet, que quer adquirir um cachorrinho de raça. E o nosso tema do nosso segundo vídeo é um dos temas mais solicitados, é a alimentação. Então vamos lá aprender um pouquinho sobre o que eu preciso saber de alimentação e nutrição para o meu cachorrinho. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso cãozinho, apesar de não lembrar em nada muitas vezes, dependendo da raça, ele ainda é muito próximo do lobo geneticamente. E a fisiologia digestiva dele também é muito próxima. E os lobos são animais carnívoros e os cães também. E a gente esquece, pensamos que eles são onívoros como nós humanos. E aquela carinha de pidão não nos deixa dizer não quando eles pedem um pedacinho do que a gente está comendo. Mas a gente tem que entender que muitas vezes esse ato de ceder e fornecer para ele um alimento que não é adequado vai prejudicar a saúde dele. Então, apesar de não lembrarem, principalmente quando a gente fala da digestão deles, eles ainda são carnívoros. Nós adaptamos os cães a serem onívoros e hoje a digestão dele é adaptada parcialmente para a digestão de carboidrato. Mas ele ainda apresenta algumas deficiências e o ideal seria que a base da alimentação dele seja proteína de origem animal. Agora, um cachorro pode sobreviver sendo vegetariano? Até pode, mas sobreviver não é o mesmo que florescer, atingir o potencial, toda a saúde que ele pode ter. E para isso, para que ele tenha essa saúde da melhor forma, a gente tem que fornecer para ele a alimentação que o organismo dele pede, que seria um alimento à base de proteína de origem animal. Bom, por que a gente fala que eles são carnívoros? Porque eles apresentam algumas diferenças na digestão que são muito importantes. Por exemplo, para a digestão do amido, a gente precisa produzir uma substância na saliva e no início do intestino delgado, que vai transformar esse amido em uma substância que a gente consegue aproveitar. Os cães não têm essa substância produzida na saliva, somente no início do intestino delgado. Isso já nos mostra que a digestão do carboidrato dele não é completa. Então, alimentos como farinha branca, pão, não são alimentos adequados para a nutrição deles. A gente tem que evitar sempre dar esse tipo de alimento, por mais que eles nos peçam e insistam, a gente tem que evitar esse tipo de alimento para eles. Os legumes, as verduras, não são prejudiciais. A gente pode dar sim. Alguns a gente tem que dar cozido, outros a gente tem que dar cru. As frutas, na verdade, a gente pode dar praticamente todas. A mais contraindicada é a uva. Fora isso, você pode dar praticamente todas as frutas para o seu animalzinho. Os legumes também, lembrando que alguns têm que ser cozidos e outros podem ser dados crus. Mas isso não é a única fonte de alimentação para eles, porque por serem carnívoros, eles precisam da base da alimentação, seja um alimento de origem, que a proteína seja de origem animal. Bom, tendo evoluído ao nosso lado por milhares de anos, esses bichinhos tão queridos adquiriram uma certa tolerância a essas dietas desbalanceadas. Mas os problemas que ocorrem por causa desses erros alimentares são acumulativos e de progressão lenta. E muitas vezes a gente não faz relação que aquele problema de saúde que ele está apresentando tem relação com a alimentação inadequada. Um dos grandes exemplos que a gente tem sobre isso é a alergia. Muitas vezes os cães apresentam
apresentam alergia alimentar devido à ingestão de alimentos inadequados para ele. Então, é muito importante que a gente entenda o que ele precisa na nutrição e forneça o que ele realmente precisa, para evitar esses problemas de saúde que hoje são tão comuns na clínica de pequenos animais, como obesidade, diabetes e etc., que na verdade não era para a gente ter uma casuística tão grande nesses queridos companheiros que a gente tem. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente tem um objetivo principal, que é fornecer para esse animal uma dieta balanceada de acordo com a necessidade fisiológica dele, que é individual, principalmente de acordo com o estágio da vida que esse animalzinho está vivendo. A gente sempre fala que para saber se a nutrição dele está adequada, você tem que responder 3 perguntinhas. Quando e como alimentar, com o que alimentar e o quanto fornecer. A primeira pergunta sobre quando e como alimentar, a gente tem 3 métodos de alimentação para os cães. Infelizmente, os proprietários pets normalmente fazem o que a gente chama de consumo livre, que é deixar o pote sempre cheio de ração. Acabou, eu vou lá e completo. Infelizmente, esse tipo de nutrição, além de predispor à obesidade, porque esses cães acabam comendo mais do que deveriam, a ração exposta no pote, ela também perde a palatabilidade. E esse animal muitas vezes perde o interesse, ele não tem vontade de comer aquela ração. Então, é muito importante que o alimento seja conservado em uma vasilha bem fechada, para que ele consiga preservar essa questão do sabor, da palatabilidade, e esse animal não perca o interesse. E para que a gente não tenha a questão da obesidade, que hoje é muito frequente nos cãezinhos, a gente sempre tem que fornecer as refeições com uma quantidade controlada. Como funciona isso? Você vai calcular a quantidade de alimento que você tem que fornecer e vai dividir em 2 refeições diárias. Normalmente, a digestão do cão demora de 8 a 10 horas. Então, a gente sempre pede para dar alimento 2 vezes ao dia. Porque se você alimentar ele uma vez só, ele vai ficar um grande período com fome. E ninguém gosta de passar fome, né? Eu, pelo menos com fome, sou extremamente mal-humorada. E eles também. A fome leva ao estresse. Então, o legal é a gente fazer a fração da alimentação em 2 refeições diárias e fornecer naquela refeição só a quantidade necessária. E aí a gente vai fornecer o alimento no potinho, vai deixar de 10 a 30 minutos ali para ele. Se ele não comeu, o pote vai ser retirado e o alimento só vai ser fornecido novamente no próximo horário de refeição. Nos primeiros dias, para um cachorro que está acostumado com o consumo livre, esse período de adaptação ele pode querer ser um pouquinho teimoso e não querer comer na hora que você fornece. Mas a gente também tem que ser tão teimoso quanto ele e forçar a alimentação dessa forma, porque desse jeito a gente vai conseguir ter controle na quantidade que ele come e a gente sabe que ele vai ser muito mais saudável e com uma nutrição muito mais equilibrada. A segunda perguntinha que a gente tem que responder é o que fornecer de alimento para eles. Hoje, a gente tem uma questão da alimentação natural nos cães que vem sendo muito utilizada. Sim, é um tipo de alimentação excelente para cães. Mas a grande questão é que a alimentação natural não é a comida que você come. É um alimento formulado especificamente para o seu cãozinho. Ele vai ter que conter os nutrientes que ele precisa diariamente. E para isso, para saber o que ele precisa, que tipo de alimento você pode fornecer, você vai ter que procurar um veterinário nutricionista, que vai te orientar sobre como fazer essa alimentação natural, a quantidade que ele tem que comer, os ingredientes que você pode ou não adicionar nesse alimento. Então, a alimentação natural é sim um tipo de alimentação super viável para o seu pet, mas você precisa de um veterinário nutricionista para te orientar e para que esse animal receba uma nutrição adequada. Se você não quer partir para esse lado da alimentação natural, a gente tem um caminho mais simples, que são as dietas comerciais, que são as rações. Mas algumas vezes não é tão simples assim, porque quando a gente entra no pet shop, se a gente não tem conhecimento sobre como escolher uma ração, a gente realmente fica maluco, porque a gente não sabe nem por onde começar. Então, a primeira coisa que você tem que entender para escolher o alimento ideal para o seu animal é a espécie e a raça que você tem, a condição fisiológica
fisiológica desse animal, se ele é um adulto ou se ele é um filhote em crescimento. O nível de atividade, se ele é sedentário, se ele fica quietinho o dia inteiro, se ele passeia, então tem uma atividade moderada, ou se ele faz bastante exercício, né? E também adaptar isso ao seu estilo de vida. Se for alimentação natural, você vai conseguir estar fazendo isso sempre, né? Então, se não, é melhor partir para a ração comercial. Bom, e aí, entendendo tudo isso, chegou a hora de você escolher uma ração. A primeira coisa é sempre buscar uma ração super premium. Isso você vai ver na embalagem da ração descrito. Por que é importante a escolha de uma ração super premium? Essa classificação das rações garante que a composição, os ingredientes usados na fabricação da ração tenham uma qualidade superior. Então, somente as rações super premium conseguem manter na formulação, na composição do produto, esses ingredientes de boa qualidade. Por isso que o precinho delas é um pouquinho maior do que das outras rações. Mas então, a primeira coisa é sempre buscar uma ração super premium. Além da qualidade melhor dos produtos, essa ração ela também tem uma proteína de alta digestibilidade. O que é isso? A gente acabou de falar que o cachorro precisa de uma proteína de origem animal. E as rações, a gente sempre vê na embalagem tantos por cento de proteína. Só que muitas vezes essa proteína que tem ali na ração, ela não tem uma origem muito boa e o cachorrinho não consegue aproveitar. Então, as rações super premium, elas têm na sua composição proteínas de origem animal de alta digestibilidade, ou seja, o cachorro consegue aproveitar aquela proteína que tem na ração. Além disso, esse grupo de ração sempre tem uma formulação fixa, ele não muda os ingredientes da sua composição e as garantias nutricionais são sempre controladas pela empresa e por outros profissionais. Então, é uma ração que você vai ter garantia da qualidade do alimento que você vai estar fornecendo para o seu animal. Várias marcas têm essa classificação de ração super premium. O mais importante é você sempre ler na embalagem e buscar esse tipo de alimento para o seu animalzinho. Além disso, existem diversos tipos de classificação dentro das rações super premiums, tá? O mais importante para você, quando for escolher, é ração de filhote e ração de adulto. Eu sempre falo para os criadores, cachorro filhote come ração de filhote, cachorro adulto come ração de adulto. Um dos maiores erros que você comete é dar uma ração de filhote para um animal adulto. Rações específicas para cães de pequeno e grande porte também são legais, principalmente para cães de grande porte gigante, que tem um desenvolvimento diferente, que tem a questão articular diferente, e essas rações dão esse suporte que eles precisam. Rações específicas para cada raça, normalmente a mudança entre uma ração e outra é muito pequena, então a gente acaba não indicando. As rações chamadas de Grain-Free, ou então sem transgênicos, são as rações inovadoras do mercado e também são uma boa indicação de uso para o seu cãozinho. Já as rações terapêuticas só devem ser utilizadas mediante a solicitação e a indicação do seu veterinário, tá? A gente não usa sem indicação veterinária. Bom, então a principal coisa que você tem que saber é que os filhotes vão comer ração de filhote. E até quando eles vão comer ração de filhote? As fêmeas, o indicado é elas comerem a ração de filhote até elas apresentarem o primeiro cio. E os machos de raça pequena, em torno de 6 a 8 meses, de raça média grande até 1 ano e de raça grande gigante, às vezes a gente chega até 2 anos o uso da ração de filhote. Mas o importante é que quando eles cheguem nesse tamanho adulto, que eles cheguem no porte de adulto, essa ração de filhote pare a administração dela e inicie o uso da ração de adulto sempre. Tá? Por quê? Os filhotes, eles têm uma necessidade de nutriente diferente dos adultos, tanto da questão de proteína e energia, e o balanço das vitaminas, dos nutrientes que tem na ração são diferentes, porque os filhotes estão em crescimento ósseo, estão desenvolvendo todo o organismo. Então, a ração de filhote é desenvolvida para isso, para fornecer para o animal o que ele precisa durante o crescimento. Tá? É importante também que os filhotes a gente fracione mais a refeição deles, então ao invés de dar só 2, a gente pode dar até 3, 4 refeições diárias, e aí a partir do 6º mês eu posso reduzir para 2 refeições. A gente também tem que controlar a quantidade fornecida. Esses animais precisam de exercícios regulares
principalmente para evitar a obesidade, que a obesidade na infância prejudica o crescimento e desenvolvimento articular, e eles precisam tomar sol. A gente não pode esquecer desses detalhes que complementam a questão da nutrição desses pequenos. Já os adultos são animais em manutenção, eles não estão em crescimento, né? O corpo a gente tem que fornecer o alimento para manter o corpo dele. E para isso eu preciso de um alimento de alta qualidade, de boa digestibilidade, mais desenvolvido por um animal adulto, que novamente vai ter a quantidade de proteína, energia e o premix vitamínico adequado para essa fase da vida desses animais. Lembrando que toda vez que a gente for fazer uma troca de ração, a gente tem que fazer ela de forma gradativa, para evitar as alterações gastrointestinais neles. Então, eu nunca vou acabar uma ração hoje e começar outra amanhã. Eu vou sempre misturando a ração que está acabando e a outra que está começando, e vou aumentando a quantidade da nova e diminuindo a quantidade da antiga. Desse jeito, eu evito essas alterações gastrointestinais que eu tenho sempre na troca de ração. Os adultos precisam das refeições em quantidades controladas, sim. E lembrando que uma questão que envolve os cães é a ingestão rápida do alimento. Isso vem lá do comportamento de matilha dos lobos. Por quê? Quando os lobos estão na matilha, que eles vão fazer a caça, eles pegam a presa e aí vai a matilha toda consumir aquela presa. E eles têm que comer a maior quantidade possível, o mais rápido possível, porque eles não sabem quando eles vão se alimentar de novo. Então, toda a dentição deles, a deglutição deles é desenvolvida para não mastigar o alimento. Então, o cão ele não mastiga a comida, ele simplesmente engole pedaços enormes. Tá? Toda a parte oral dele foi desenvolvida para isso aí. E muitas vezes, se o alimento está em excesso, ele vai comer mais do que ele aguenta e vai acabar fazendo a regurgitação, que não é vômito. A regurgitação é quando ele devolve aquele grão de ração inteiro envolto em baba. E que, se você não tirar de lá, ele vai fazer festa daqui a pouco, porque ele vai comer todo o restinho que está lá. E se tiverem outros cães, vira banquete, todo mundo vai disputar. Então, a questão da regurgitação e da ingestão rápida do alimento sem mastigar, isso é um comportamento natural dos cães. Infelizmente, a gente se incomoda e a gente não quer, procura aqueles potes alternativos, mas é uma característica deles. E é muitas vezes, a maior parte das vezes, difícil da gente tirar esse tipo de comportamento. Bom, outra coisa muito importante é a terceira e última pergunta, que é o quanto alimentar. Para a gente responder essa pergunta, eu tenho que saber o score corporal do meu cão. Eu tenho que saber se ele está no peso, abaixo do peso ou acima do peso. Na internet, a gente tem diversas fotinhas dessa questão do score corporal. Eu brinco que a gente tem que olhar sempre o cachorro de cima e tem que ver cintura. Eu não gosto de ver ossos aparentes nas costelas, na coluna, no quadril, mas a gente tem que ver aquele afunilamento na região do tórax para o abdômen, como se fosse uma cintura mesmo. Se o animal for de pelagem densa, de pelagem longa, você pode conseguir sentir isso através da palpação. Então, é muito importante que o cão tenha esse score corporal que indica que ele está no peso ideal. E aí, a quantidade de ração vai depender disso. Se ele tem que ganhar, manter ou perder peso. Quando você lê a embalagem da ração, sempre vai ter lá a quantidade diária recomendada. A maior parte das vezes, eles dividem de acordo com a atividade do seu animal. Então, é importante também você identificar se ele é sedentário, se ele é ativo e encaixar num desses quadros. Além disso, você vai ter que ver se ele tem que manter, ganhar ou perder. Por exemplo, eu tenho um cão de 30 quilos, mas eu quero que ele pese 25. Então, eu vou calcular a quantidade de ração que ele tem que ingerir por dia de acordo com o peso que eu quero que ele perca. Eu vou calcular a quantidade de ração para 25 quilos. Não, ele tem 30, eu quero que ele engorde, eu quero que ele pese 35 quilos. Então, eu vou fornecer para ele a quantidade de ração para 35 quilos. E lembrando que essa quantidade indicada na embalagem não é por refeição, é por dia. Então, a gente tem que fornecer 2 refeições diárias. Então, essa quantidade em gramas aí da ração, eu vou dividir em 2 porções. Vou dar metade pela manhã e metade para a noite. Se eu der essa quantidade toda de manhã e de noite, os nossos gulosos vão comer, mas eles vão engordar muito rápido. E a gente não quer obesidade de jeito nenhum, porque isso vai prejudicar a saúde deles. Bom, então eu entendendo quando e como, o que fornecer e a quantidade que fornecer, eu sei que eu tenho uma alimentação balanceada para o meu animalzinho. E
Para deixar aí para vocês pensarem um pouquinho sobre o assunto, eu vou falar uma frase que eu sempre falo nos meus cursos na parte de nutrição, que é do professor de nutrição veterinária da Universidade Francesa de Alfort. O professor se chama Dominique Grandjean. Ele disse o seguinte: o responsável pela domesticação do cão e do gato, o homem, tem o dever de alimentá-lo de acordo com as suas necessidades específicas e não em função das suas projeções humanas. Essa é a primeira regra de verdadeiro respeito ao animal. A gente tem que entender que nós humanos somos onívoros e a gente consegue se adaptar muito bem a uma alimentação vegetariana ou vegana. Já os cães são carnívoros e para eles terem a sua saúde adequada, a fonte da alimentação deles tem que ser proteína de origem animal. Então, por mais que a gente tenha as nossas crenças e as nossas filosofias de vida, a gente tem que aplicar ela a gente. E se a gente ama os nossos cães, a gente tem que fornecer para ele o que ele precisa. E no caso da nutrição, são alimentos de origem animal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Deixe aí nos comentários sobre o que mais você quer aprender. Um abraço, até a próxima!